Bullying é brincadeira de criança? Teve uma notícia que rendeu muitos comentários nas redes sociais. Na verdade, foi um fato que aconteceu em 2016, mas voltou a ficar em evidência por esses dias. Então, foi uma menina nos Estados Unidos, o nome dela era Bethany, ela tinha 11 anos. Essa menina ela já tinha sofrido com um tumor no cérebro quando ela tinha 3 anos de idade. E durante esse período ela teve que se submeter a fortes sessões de radioterapia. Nessas sessões, ela acabou ficando com o rosto, o sorriso um pouquinho mais tortinho, a boquinha um pouquinho mais tortinha e o olhinho mais fechadinho. Com isso, ela começou a sofrer vários episódios de bullying no colégio. Até que em 2016, que foi quando aconteceu o fato, ela cometeu suicídio. Ela achou uma arma em casa, que era do padrasto, e cometeu suicídio. Essa notícia veio sendo muito comentada e por isso a gente resolveu abordar um pouquinho do tema bullying. O que acontece é que muitas crianças hoje em dia vêm sofrendo no colégio, às vezes em condomínio, com certas brincadeiras que muitas vezes não tem muito tom de brincadeira. Vou trazer um pouquinho para vocês uns dados que a gente tem aqui do Brasil. Segundo as últimas pesquisas que a gente teve do IBGE, 7,4 crianças e adolescentes de 13 a 15 anos relatam já ter sofrido bullying. 20% dessas crianças informam ter sido elas que executaram o bullying. A gente tem outros dados também de uma pesquisa que saiu no Reino Unido, que já fala de crianças entre 11 e 17 anos, em que eles nos falam o seguinte: 17% das crianças que sofrem bullying relatam tentar tirar a própria vida. Para quê? Para se livrar, né? Para se livrar dessa perseguição, para se livrar dessa sensação ruim. Dessas crianças, 78% relatam ter ansiedade, uma ansiedade importante envolvida. Quando a gente fala de 56% dessas crianças relatam ter problemas para dormir, tem muitos pesadelos, então sofrem de insônia para dormir. E dentro disso tudo, 57% falam já ter sofrido algum tipo de bullying e 74% falam já ter visto algum episódio de bullying. Então, assim, os números são gritantes, são muito preocupantes e alertam a gente para uma questão muito importante. Muitas vezes, os pais ou cuidadores, não atentos aos sinais do bullying, acabam punindo essas crianças. Então, muitas vezes, o filho não quer mais ir para a escola ou começa a apresentar um baixo rendimento escolar e o pai vai lá, briga, carga em cima dele. Mas ele não compreende que esse é um sintoma, isso é uma característica já do bullying. Quando a gente fala de bullying, a gente vai falar de comportamentos agressivos, comportamentos tanto verbais quanto físicos. Esses comportamentos, eles não têm um motivo aparente e muitas vezes eles são repetitivos, né? Não tem uma pausa, eles são sempre voltados para uma mesma pessoa ou para as mesmas pessoas, podem ser cometidos por uma pessoa ou por mais pessoas. E normalmente a gente também vê uma questão de relação de poder. Como assim uma questão de relação de poder? É aquelas pessoas que têm muitos amigos e acabam cometendo bullying com aquele menininho que quase não tem amigos, que tem dificuldade de socializar, né? Então, assim, acho que uma pergunta que eu sempre ouço, que a gente até iniciou o vídeo, mas e aí, o bullying não pode ser uma brincadeira infantil? Então a gente tem que parar e observar assim os comportamentos que estão envolvidos nessa questão. Então a gente tem que entender assim, vamos pensar na brincadeira. Legal, a pessoa tá entrando nessa brincadeira? Ela tá satisfeita, ela está se divertindo com essa brincadeira? Essa brincadeira tem mudado? Ou o foco é sempre a mesma pessoa? Né? Como eu falei, uma das grandes características do bullying é a repetição. É a repetição e a não mudança do foco. Então, assim, é sempre a mesma pessoa, são sempre as mesmas brincadeiras. E o mais importante, essa pessoa está sofrendo? Essa pessoa, de alguma forma, está ficando incomodada com aquela situação? Então, essas são
são as grandes perguntas, porque se é uma brincadeira infantil, então é para ambas as partes estarem se divertindo e, de certa forma, se beneficiando da brincadeira, né? Agora, se o outro tá sofrendo, se o outro tá se isolando e começa a se incomodar, a gente já percebe que alguma coisa de muito errado vem acontecendo. Quando a gente fala do bullying, a gente tem que entender também algumas características que possíveis vítimas de bullying pode ter. Então, a primeira coisa que a gente percebe são crianças que elas têm um problema grande com habilidades sociais. Então, elas não têm facilidade em se comunicar. São crianças que possuem baixa autoestima, né? Tem uma autoconfiança muito rebaixada, né? Tem uma baixa assertividade, né? Ela não lida bem com brincadeiras, ela não lida bem com críticas já. Muitas vezes algumas questões físicas mesmo que não são aceitas no contexto social, né? Por exemplo, o que a gente vê? O gordinho, o japonês, né? Vamos lá, alguma outra característica. E quantas outras vezes também, não só questões físicas, mas às vezes até uma criança que se destaca mais em alguma área. Por exemplo, o queridinho da professora, aquele que tem as maiores notas. Então a gente vê que essas crianças normalmente são mais colocadas nessas situações que envolvem o bullying. Então assim, como que eu, pai, cuidador, posso identificar que o meu filho pode estar sofrendo um processo de bullying? Primeira coisa, a criança vai começar a não querer ir mais para a escola. Então você vai ver que seu filho vai se recusar a ir para a escola. Muitas vezes, na hora de ir para a escola, ele vai começar a inventar doenças, né? Tô com dor de cabeça, tô com dor de garganta. Fiquem atentos também se ele está perdendo objetos ou dinheiro. Por quê? Ele pode estar querendo comprar o agressor dele. Então eles começam a dar coisas que eles acham que seria interessante para o amiguinho, né? Dar dinheiro mesmo. Então a gente precisa estar atento a essas questões. Nervosismo em excesso, insônia, pesadelos frequentes, podem ser sinais que o seu filho está passando por um processo de bullying. O que eu posso fazer? Né? Primeiro vamos falar uma questão escolar, da escola. O que a escola pode fazer? Então, em 2015 a gente já tem uma lei em que pede que as escolas façam intervenções contra o tema bullying. Né? Até é pedido para que essas escolas mandem relatórios bimestrais para a Secretaria de Ensino relatando os casos que ocorrem. Hoje em dia, das 5.400 escolas que têm cadastrada nesse programa, a gente tem 1.145 casos de bullying. E eu vou te falar que é pouco até, gente, porque na verdade a gente não tem uma fiscalização. O grande problema dessas campanhas é que a gente não tem uma fiscalização eficaz. E muitas vezes os próprios programas das escolas são ineficazes, porque, por exemplo, o programa ele vai lá uma vez ou outra, chama alguém para dar uma palestra. Ok, aquilo com o tempo se perde. A gente tem que entender que uma prática talvez muito importante da escola seria, vamos lá, fazer um teatro em que o próprio agressor conseguisse se colocar no lugar da vítima, né? Colocasse uma roda de debate em que esse agressor conseguisse também se colocar no lugar dessa vítima e colocar o que ele sentiria se fosse ele. Porque é importante o desenvolvimento da empatia, né? A gente falou muito da questão do perfil da vítima. E se fala muito sobre o perfil da vítima, mas a gente tem que olhar também o perfil do agressor. E normalmente o agressor, ele também é uma criança que tem baixa autoestima, que tem um nível muito baixo de autoconhecimento. Então, assim, a gente já vê que essa criança também não é uma criança totalmente saudável. A gente tem uma pesquisa que fala que a chance de uma criança com depressão agredir um colega é 3 vezes maior do que uma criança sadia emocionalmente. Então isso já mostra pra gente o quanto que a gente tem que olhar para o outro lado, porque é muito fácil eu ver a vítima e compadecer dela, mas o que está acontecendo com aquela outra criança também, para ela se comportar dessa forma tão agressiva? Então é muito importante a gente olhar todo esse contexto. E a gente tem que entender também que existe um reforço social. Vamos lá, o agressor, ele é uma criança com baixa autoestima, ele não tem muita autoconfiança, legal. Só que quando ele comete o bullying, todos os amiguinhos do lado riem. Então, de certa forma, ele é aprovado socialmente, o ambiente começa a aprová-lo. E o que acontece? Vira um ciclo sem fim. Porque à medida que ele é aprovado, ele entende que o bullying, ok, deu certo pra ele.
né, ele cometer o bullying. Então, tem todas essas questões. Como que eu posso, então, trabalhar com uma vítima, né? Como que eu posso trabalhar com uma criança que está sendo vítima de bullying? Primeira coisa, é importantíssimo você procurar uma psicoterapia, onde a gente vai poder trabalhar a questão das habilidades sociais, vai poder desenvolver melhor essa autoestima, essa autoconfiança. Muitas vezes isso é feito como? Engajar a criança em atividades diferentes, por exemplo, música, algumas artes marciais, alguns esportes, em que a criança consiga se desenvolver, ver o quanto que ela tem de habilidade para aquilo, né? A gente precisa encorajar os nossos filhos e fortalecer a autoestima, que também é um tema tão importante. Muitas coisas derivam de uma boa construção da autoestima na infância. Então é importante os pais estarem atentos a todos esses temas. O bullying é um assunto muito extenso, acho que não dá pra gente falar tudo o que a gente queria falar, porque tem muitas informações. Então, até convido vocês para uma futura live, né, para vocês deixarem aí todas as suas perguntas, todas as suas dúvidas, para que a gente possa marcar uma live e conversar um pouquinho mais desse assunto que é tão importante e que está tão em evidência atualmente. É isso aí e até a próxima!